Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Que todos tenham uma boa noite, que todos possam estar aqui compartilhando da mesma vida em comum, a vida do Espírito que reside em nós. Nós vamos dar início mais a um culto da Manaim Vicente de Carvalho. Nós estamos aqui felizes porque nós retornamos a fazer o nosso culto aqui no prédio da igreja. Ainda que os irmãos não possam estar aqui fisicamente, nos alegramos em estar usando o nosso espaço e proporcionando para os irmãos um culto com toda a estrutura para que nenhuma falha possa acontecer, ainda que a tecnologia às vezes falhe e nos deixa na mão, mas nós temos uma estrutura aqui no nosso prédio, e que nessa noite todos vocês, todos nós possamos ser abençoados, ricamente abençoados. Amém? Eu gostaria de convidar você a iniciar o culto orando. Vamos orar pela nossa casa, vamos orar por essa noite, vamos pedir ao Senhor que nessa noite Ele possa nos trazer luz, nos trazer paz, nos trazer descanso de todo esse caos que está sendo gerado, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Eu acredito que a oração do justo pode muito os seus efeitos. Se há um justo aí do outro lado da tela, eu gostaria que você se unisse comigo nessa hora, para que a gente possa orar, colocando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, o nosso país, o mundo inteiro debaixo da nossa intercessão, da nossa oração. Então ore comigo, na medida do possível. Se você tem a possibilidade de dar as mãos para quem você está do lado, se você está do lado do seu marido, do seu cônjuge, da sua esposa, se você está com seus filhos, reúna eles nesse momento, abençoe a todos eles, coloque eles diante do Senhor em oração. Vamos declarar: Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite com o coração grato, com o coração alegre, porque o Senhor nos proporcionou nessa noite celebrarmos mais uma vez o Teu nome. Pedimos ao Senhor, nesse momento de oração, que o Senhor abra os céus nos lares, a quem está nos assistindo nesse momento. Pai, que haja um ambiente em cada casa, um ambiente de fé, um ambiente de graça, um ambiente glorioso. Pai, encha, Pai, os lares desse espírito de fé, para que a gente possa desfrutar da vida do Espírito Santo juntos, no mesmo coração, no mesmo parecer, numa só mentalidade. Pai, em nome de Jesus, ainda que distantes do corpo, nós estamos ligados pelo mesmo Espírito. Por isso, Senhor, eu abençoo a cada lar, a cada família, a cada irmão que está conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, se mova, Senhor, na casa de cada um irmão, de cada telespectador. Senhor, em nome de Jesus, encha as casas, encha os corações, encha as famílias. Nós quebramos nesse momento toda a oposição do mal, nós declaramos a destruição das obras do diabo, em nome de Jesus. Toda resistência caia por terra agora. Se há um espírito resistente, que caia por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Pai, nós queremos que a Tua palavra resplandeça nessa noite. Nós queremos que a Tua palavra seja luz, que a Tua palavra venha com força e revelação ao nosso espírito, ó Pai. Desejamos nessa noite, Senhor, através da adoração, do louvor, através da oração, desfrutar do Teu Espírito e da Tua presença, Senhor. Por isso, libera cada ambiente, cada casa, que não haja interferência, que não haja distração, Senhor, alguma nesse momento em que celebramos o Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a cada um, Senhor, que está nos assistindo. Eu abençoo tremendamente, altamente eu favoreço em oração a vida desses irmãos, desses amigos, desses que estão conosco nessa noite, e que eles possam também desfrutar do Teu amor profundo, do Teu amor imenso, do Teu amor imensurável, Pai, e inexplicável. No nome de Jesus, queremos nesse momento render graças ao Senhor. Com o coração grato, meus irmãos, eu gostaria que você
graças ao Senhor. Você está aqui hoje, tendo a possibilidade de ouvir do Senhor, o pão vivo que desceu do céu e que está disponível a nós nessa hora. Todos os dias Ele está disponível para mim e para você. Se alimente dele nessa noite, se alimente mais uma vez dele nessa noite. Jesus é a nossa Páscoa. Hoje nós estamos celebrando o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Você sabe que sexta-feira passou, a sexta-feira santa, a sexta-feira da paixão, onde universalmente nós dizemos sexta-feira da paixão. Sexta-feira foi o dia da crucificação. Passou o sábado, o inferno achava que tinha vencido, estava comemorando, mas no domingo de Páscoa, houve a ressurreição do Deus primogênito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele ressuscitou. É para Ele que nós estamos aqui, é para Ele que nós celebramos, nós cultuamos e entronizamos nessa noite, no nome de Jesus. Nós estamos aqui, irmãos. Eu gostaria que você pudesse agora dizer obrigado, Senhor, porque a nossa fé está fundamentada na sua ressurreição. Nós cremos que o seu sacrifício foi aceito, porque o Senhor ressuscitou. Essa é a garantia de que o Pai aceitou o seu sacrifício. Nele não houve pecado, mas o nosso pecado foi posto nele, para que a sua justiça fosse colocada em nós, em nome de Jesus. E por isso nós vamos celebrar. Gostaria que você celebrasse com alegria. Eu sei que você está na sua casa, talvez você esteja sentado no seu sofá, mas eu vou convidar você a ficar de pé nesse momento. Fica de pé, vamos celebrar. Bata a palma onde você estiver, seja a luz na onde você estiver. Deixa a sua luz, a luz do seu ambiente, da sua sala, do seu quarto acesa. Mostre que tem uma luz aí aonde você está, e celebre como se você estivesse aqui no meio de nós. Alegre-se na presença do Senhor e vamos declarar: Senhor, eu quero mais. Amém, meus irmãos? Vamos cantar a Ele. Aleluia, aleluia. Vamos declarar ao Senhor. Declare isso. Aleluia. Declare. Aleluia.
quem você é no Senhor nessa noite. Vamos declarar através dessa canção. Vamos fazer essa declaração nessa noite. Quem dizes que eu sou, Senhor? Quem dizes que eu sou, Senhor? Aleluia, aleluia. Aleluia. Senhor, me comprou. Aleluia.
Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, irmãos. Nós não somos amaldiçoados. Nós não somos tocados pelo diabo, porque nós somos filhos de Deus. Creia na palavra do Senhor. E nessa hora, com o mesmo espírito que nós cantamos que nós somos filhos, nós somos também adoradores do Senhor. Nós somos aqueles que contemplamos as obras de suas mãos. Por isso, ore comigo nessa canção. Uma canção que exalta, uma canção que eleva o nome do Senhor e as obras de tuas mãos. Vamos adorar ao nome do Senhor, por quem Ele é e por que Ele tem feito por nós nesses dias. Adore a Ele, ao Rei dos Reis, nós consagramos. Aleluia, aleluia, aleluia. De gratos louvores transporta o meu coração. Diga isso a Ele. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, ó Senhor.
Senhor. De gratos louvores, Glórias ao nome do Senhor. o meu Eu gostaria de orar com você nesse momento. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu gostaria que você consagrasse a sua vida. Que essa oração fosse uma oração de consagração. Uma oração que você dedicasse a sua vida, a sua casa nas mãos do Senhor. Que nesse tempo tão difícil, que nesse tempo onde nós estamos vivendo, um tempo onde nunca se houve um tempo como esse, nós todos confinados e muitos amedrontados, eu gostaria que você orasse agora por você, pela sua casa, mas também por todos os povos, dizendo: Senhor, as nossas vidas pertencem ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor, pertencemos ao Senhor. A nossa confiança, a nossa segurança está em Ti. Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa morada, Tu és a nossa casa, Pai, a quem nós refugiamos, nos escondemos, estamos debaixo. Pai, que nessa hora, Senhor, o Senhor nos tome em segurança e que a nossa oração, Pai, repercuta em proteção na vida de outros. Pai, nós abençoamos a todos. Nós abençoamos, Senhor, a todas as famílias da terra. Nós oramos, Senhor, por todos. Nós oramos por aqueles que estão com medo, amedrontados, desfalecidos na sua fé, na sua esperança, na sua perseverança. Pai, nós oramos para que o ânimo desse seja resgatado, seja restaurado, e que o Senhor faça as novas coisas na vida deles. Pai, que nessa noite o Senhor use desse momento para alcançar casas e famílias. Que a fé de muitos agora, Senhor, seja levantada no nome de Jesus, e que o Seu nome seja glorificado, Senhor, em todas as coisas, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Como eu disse no início, hoje nós estamos comemorando o domingo de Páscoa. Hoje é o domingo da ressurreição. Hoje é o domingo para nós nos alegrarmos duplamente. Primeiro, porque domingo tradicionalmente é o dia que nós celebramos, que nós cultuamos como congregação, como igreja, o nome do Senhor. Nós temos o costume no segundo domingo do mês, de todo mês, nós ceiarmos como igreja. A nossa comunidade ceia em todo segundo domingo do mês, nós ceiamos. Hoje nós iremos ceiar, mas será uma ceia também diferente. Por quê? Porque hoje é o domingo de Páscoa. Eu estava na minha casa e meu filho me perguntou acerca desse final de semana, dizendo: pai, por que sexta-feira santa? E eu disse para ele: porque sexta-feira foi o dia da crucificação de Jesus, filho. E ele disse: nossa, é um dia triste. Eu falei: não, pelo contrário, é um dia feliz, é um dia alegre, é um dia para nós celebrarmos, porque pela morte de Jesus nós fomos vivificados, pela morte dele nós fomos ressuscitados. Mas a morte dele não é o fim. Ele morreu sim na sexta-feira, mas a Bíblia diz, e nós cremos, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Por que nós cremos? Porque lá na tumba, lá na pedra, lá no túmulo que Jesus foi crucificado, hoje, lá em Israel, há uma placa, há uma descrição dizendo: ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Um dia ele esteve, mas ele não ficou muitos dias aqui, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje nós celebramos
vivermos também a sua ressurreição. Amém? Glória a Deus. Eu queria trazer para você, principalmente que é da nossa igreja, que amanhã, segunda-feira, nós daremos início à nossa campanha de jejum e oração, a nossa campanha de evangelismo, ok? Então, a partir de amanhã, você comece a contar, a partir de amanhã, você comece a contar 21 dias de jejum e oração, ok, irmãos? Eu gostaria aqui só de ressaltar que o jejum ficará por conta dos irmãos. Nós temos aqui incansavelmente, em todos os momentos que nós entramos todo ano na campanha de jejum e oração, dizer para os irmãos que o jejum não é dieta, o jejum não é um momento para você emagrecer, ainda que isso seja uma consequência. Nós jejuamos para um fim, nós jejuamos para que possamos nesse momento quebrar as vontades da carne, entrar num propósito profético, para que outros sejam beneficiados. Quem? Aqueles que hoje não conhecem o Senhor, aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Nós vamos orar e jejuar por vidas. Nós vamos orar e jejuar para que nós possamos avançar como igreja. Há um propósito em tudo isso. Por isso, eu gostaria que você mesmo fosse aquele que vai supervisionar a sua própria vida, ok? Então, eu gostaria que você pudesse, não de uma maneira comum e indiferente, fazer esse jejum. Escolha algo que de fato quebre ali a vontade da sua carne. Escolha abrir mão de um doce, de açúcar ou de carne, alguma coisa do tipo, mas jejue da maneira correta, irmãos. Você pode também abrir mão de uma refeição do dia. Eu gostaria que você entrasse com todo o teu coração nesse propósito, juntamente conosco, 21 dias de oração e jejum. Os materiais nós enviaremos via WhatsApp, via e-mail. Nós estaremos aí passando para os irmãos todo o material, todo o devocional durante esses 21 dias. Eu gostaria que os irmãos de fato tivessem o mesmo parecer, o mesmo coração, a mesma mentalidade junto conosco, ok? Então amanhã nós daremos aí mais informações acerca do nosso jejum e da nossa campanha via WhatsApp, ok? E através também da nossa página da igreja. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de compartilhar com você uma palavra. Ao final, você vê ali a mesa posta, nós estaremos aqui ceando em memória do Senhor. Mas eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, cujo tema é a verdade sobre a Páscoa no século 21. A verdade sobre a Páscoa no século 21. Por quê? A verdade sobre a Páscoa no século 21. Porque a Páscoa de fato, ela tem uma origem. A Páscoa de fato tem uma história. E hoje no século 21, o que nós vemos é apenas uma deturpação, uma usurpação do que é de fato a Páscoa. Então hoje a Páscoa se transformou em muitas coisas, inclusive comércio, inclusive consumismo, coisas que o próprio diabo, eu creio, deturpou, usurpou durante toda a história, para que a verdadeira Páscoa fosse ocultada diante dos seus e dos teus olhos. Então eu gostaria de abrir lá em Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1 até o 20, que conta de fato o que é a Páscoa do Senhor. Diz assim: está afetando a minha voz aqui. Em nome de Jesus eu termino. Os irmãos aqui com a voz perfeita.
Diz assim, no verso 1, capítulo 12 de Êxodo: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia, 14 dias do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. O que? Cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair: cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, e comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então até aqui você pode perceber o que significa a Páscoa. A palavra de Deus diz no verso 11: esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, disse Deus: passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo. Presta atenção, se fala muito de juízo de Deus nesses dias, mas olha só o que diz o texto: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. É interessante que Deus não diz que vai executar juízo sobre as pessoas. O juízo veio sobre os deuses. Por que os primogênitos dos egípcios sofreram o juízo? Porque eles estavam debaixo da proteção dos deuses egípcios e não do verdadeiro Deus. Os juízos veio sobre os deuses. E disse Deus: eu sou o Senhor. O sangue do animal, do cordeiro, será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei adiante. Ou seja, quando eu ver o sangue, eu vou passar por cima. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo, ou seja, para sempre. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado, será exterminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não faça nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. E só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia
que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, como pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21 dias, 21º dia, durante 7 dias, ou seja, do 14º até o 21º dia, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada, Deus repete, será eliminado, será exterminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou seja ele natural de Israel. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus. Irmãos, o texto foi um pouco extensivo, mas é necessário nós lermos o contexto do que nós vamos falar aqui. Nós estamos hoje celebrando a Páscoa. E você sabe que, como tudo na vida tem uma origem, a Páscoa também tem uma origem, tem uma história. E dificilmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo de confinamento, alguém pode dizer que não se envolveu de alguma forma com a comemoração da Páscoa, ou com algum assunto, ou com algum fato relacionado a essa celebração. E talvez se eu perguntar para você, o que você fez nessa Páscoa? O que você fez durante esses dias de festa que nós chamamos a Páscoa? Provavelmente você vai dizer, olha, nesse tempo de confinamento eu fiquei em casa, mas eu comprei alguns ovos de Páscoa, dei para os meus filhos, compartilhei com os meus irmãos, dei para os meus amigos, porque quando você fala de Páscoa, no século em que nós vivemos, é exatamente isso que vem à nossa cabeça. Quando nós falamos de Páscoa, o que vem à nossa cabeça? O coelhinho da Páscoa, os ovos de chocolate. Mas você sabe, eu gostaria de compartilhar com você hoje algo que quase ninguém sabe, quase ninguém tem noção. É que o verdadeiro significado da Páscoa não é um coelho, é um cordeiro. É um cordeiro. Qual que é o verdadeiro significado e origem dessa festa? Eu vou falar para você. A verdadeira Páscoa não está relacionada com o coelho. A verdadeira Páscoa não está relacionada com ovos de chocolate. O símbolo da Páscoa é, na verdade, um cordeiro sem defeito, sem mancha. Por quê? Porque a Páscoa foi uma ordenança de Deus antes da 10ª praga, que foi até o Egito, no tempo da escravidão do povo de Deus. E o cordeiro servia para proteger o povo do anjo da morte, que haveria de passar naquela noite sobre o Egito, e ali ia decretar a libertação total do povo de Deus. Então, segundo a ordem de Deus, um cordeiro macho, sem mácula, sem defeito, deveria ser morto, e o seu sangue deveria ser passado nos umbrais da porta, e onde tivesse o sangue do cordeiro, ali haveria livramento de Deus. Então aquele cordeiro, na verdade, era uma expiação. Aquele cordeiro sendo morto e sendo consumido naquela noite era uma penitência. Para quê? Para trazer livramento à casa do povo de Deus. E a verdadeira mensagem sobre a Páscoa está na vida do cordeiro e não do coelho. A verdadeira Páscoa está na vida do cordeiro que foi morto, imolado, penitenciado, julgado e condenado, para que eu e você pudéssemos ser libertados ou libertos
falar para você é o aspecto do sangue. A Bíblia diz, lá no verso 13: o sangue será um sinal. Para quê? Para indicar as casas em que vocês estiverem. Ou seja, o sangue era para mostrar a casa que estava sendo protegida. Quando eu ver o sangue, disse Deus, eu passarei adiante. Eu não tocarei na família de vocês. Eu não permitirei que o anjo da morte adentre dentro da sua casa, porque o sangue está exposto nos umbrais, nas vigas. Então o anjo da morte passará adiante e vai ignorar o juízo sobre aquela casa. A praga de destruição, disse a palavra de Deus, não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então o sangue aqui do cordeiro era um sinal para o anjo da morte. O anjo da morte naquela noite iria passar pelo Egito, e onde tivesse o sangue, ele não entraria. Mas aonde não tivesse o sangue e tivesse um primogênito de um homem ou de um animal, naquela noite seria ferido de morte. Seria uma noite de grande tristeza, uma noite de grande choro, de grande lamentação em todo o Egito. Mas Deus disse que quando o anjo passasse pela cidade, nas casas que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro, nos umbrais da porta, o anjo da morte passaria por cima. Por isso, a palavra Páscoa significa exatamente isso. A palavra Páscoa significa passar por cima, significa Pesach, no hebraico, passar por cima. Então observe que o que dá significado à Páscoa é o sangue do cordeiro. É o sangue do cordeiro como marca sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O que dá significado na Páscoa é que esse sangue esteja sobre nós, nos cobrindo de toda a praga, de toda a destruição, de toda a morte. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que o cordeiro lá do Egito é apenas uma sombra. O cordeiro lá no Egito é apenas uma figura do verdadeiro cordeiro que haveria de vir da parte de Deus Pai para livrar eu e você. Jesus foi reconhecido por João Batista como o Cordeiro de Deus. Lá em João capítulo 1 verso 29 diz assim: no dia seguinte, João, que João é esse? João Batista. João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Jesus hoje é o Cordeiro que foi morto em nosso favor. Ele é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Não é o coelhinho, meus irmãos. Não é o coelhinho, meu caro amigo. O coelhinho é muito bonitinho, muito fofinho. Eu gosto dos coelhinhos, mas eu sou fascinado pelo Cordeiro, porque é Ele que tira o pecado do mundo. Não importa se você é rico, se você é pobre, presta atenção. Não importa o seu grau de escolaridade, se você é um universitário ou se você é um semi-analfabeto. A única coisa que vai importar quando o anjo da morte estiver passando é se existe uma marca do sangue do Cordeiro em sua vida. Presta atenção, eu não sou contra ovos de Páscoa, mas a Páscoa não são os ovos de chocolate, tampouco os coelhinhos. A Páscoa é a proteção do sangue de Cristo sobre a nossa vida, que o que? Que nos liberta do poder da morte. E você sabe que o interessante é que depois de milhares de anos, após a primeira Páscoa lá no Egito, assim como aqueles que estavam confinados em suas casas naquela noite,
todos estavam dentro das suas casas, todos estavam ali nos seus lares, as famílias dentro das suas casas. O que fez a diferença naquela noite não foi estar dentro da casa. Hoje nós temos a hashtag Fique em Casa. Nós estamos dentro das nossas casas, na medida do possível. Mas o que vai fazer a diferença não é você estar dentro da sua casa, é se na sua casa há a marca do sangue sobre a sua vida. A marca do Cordeiro sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Faraó também estava dentro de casa. Os egípcios também estavam dentro de casa. Mas eles não foram livrados porque não havia o sangue na porta deles, não havia o sangue nos umbrais deles. Certamente eles ouviram falar: que história é essa de colocar o sangue nos umbrais das portas? Sim, os hebreus, os deuses dos hebreus está dizendo: coloque o sangue. Talvez Faraó olhou para aquilo e disse: bobagem, não façam isso, meu povo, não façam isso, povo egípcio. E naquela noite a Bíblia diz que houve um choro tão grande que devastou aquela terra. Mas eu vou falar para você, no povo de Deus, ninguém foi tocado. Segundo aspecto da Páscoa, as ervas amargas. No verso 8 diz assim: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo. A carne de quem? Do cordeiro, juntamente com as ervas amargas e pão sem fermento. Então o cordeiro aqui, ele era servido com ervas amargas, e aquelas ervas simbolizavam os sofrimentos, simbolizavam as dificuldades do povo no cativeiro. Você sabe, o povo hebreu viveu muitos anos sendo oprimido no cativeiro, sendo escravizados, Faraó fazendo-os trabalhar arduamente como escravos. Então o cativeiro no Egito representa a escravidão do pecado no mundo. O mundo tem uma vida de escravidão e amargura, sim ou não? O mundo só proporciona amargura. Por quê? Porque o diabo oprime as pessoas no mundo. Há uma opressão diabólica no mundo. Irmãos, o que nós estamos vivendo hoje não pode ser considerado a obra do acaso. O tempo que nós estamos vivendo, de ruas desertas, de pessoas confinadas e pessoas sendo ameaçadas de serem presas caso comece a circular nas ruas, isso não é obra do acaso. Nós perdemos parcialmente a liberdade de estarmos indo e vindo. Você sabe, há um caminho sendo traçado, da maneira que nós estamos vendo, observando e discernindo. O caminho que está sendo traçado para um colapso nacional e talvez mundial. Isso aponta para o quê? Aponta para a morte, aponta para o roubo e aponta para a destruição. Eu estava vendo no jornal esses dias uma cidade, não sei se era São Vicente, mas eu vi outras cidades no Brasil havendo saques em supermercados. Talvez você pense: são bandidos, são ladrões. São pessoas comuns. Talvez quem começou ali o furto, talvez seja um bandido de fato, profissional, acostumado a roubar. Mas as pessoas se deparando com aquela oportunidade de saquear, de furtar, de roubar, pessoas comuns, cidadãos, naquela oportunidade saquearam junto. Então as pessoas estão com medo, de não ter o que comer, de não ter um emprego. Tem
medo de desfalecer num tempo de crise como esse. E é exatamente para isso que o diabo veio. Ele vem para isso. João 10:10. O ladrão, diz a palavra de Deus, foram palavras proferidas da própria boca de Jesus Cristo. Ele diz: o ladrão vem apenas, só para isso. Vem apenas, não vem para outras coisas. Ele vem para isso, para furtar, ou seja, roubar, matar e destruir. Aonde você detecta, aonde você discerne essas três coisas, você pode ter certeza, tem a mão do diabo lá, tem a mão do inimigo lá. Mas em contrapartida, eu vou falar algo para você. Jesus, ele vem para dar vida, e vida plena, vida abundante, vida transbordante. E foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Ou seja, foi para isso que Jesus veio. Para quê? Para destruir, para desfazer as obras do diabo. E a Páscoa é o anúncio da nossa libertação. O Egito simboliza o quê? Simboliza um mundo sem Deus. O que Faraó simboliza nesse contexto? Simboliza o diabo, que oprime as vidas. Então a Páscoa simboliza o quê? A libertação do mundo, a libertação pelo pecado, a libertação do poder do diabo em nossa vida. As ervas amargas, na verdade, é o memorial do término do tempo de angústia e de amargura. É o fim do tempo de escravidão amargurada. Você sabe, durante 400 anos, aquele povo sofreu, foi escravo no Egito. Mas agora, diante do que nós lemos, era chegado o tempo de libertação. Eu não sei quanto tempo o diabo tem oprimido a sua vida. Eu não sei há quanto tempo as pessoas viverão confinadas com medo do desemprego, da instabilidade social, da instabilidade econômica e principalmente desse vírus chamado coronavírus, que está assolando o mundo inteiro. Eu só sei, irmãos, é que hoje há uma boa notícia para mim e para você. Hoje nós podemos ser libertos completamente pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, que é a nossa Páscoa. É chegado o fim do tempo de escravidão, é chegado o fim do tempo do medo. Hoje você pode viver confiado na proteção que procede do céu, na proteção do Senhor. Diga amém. Aleluia! Terceiro aspecto: os pães asmos ou ázimos, como preferirem, ou pão sem fermento. Do verso 15: no verso 15 diz assim: durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será exterminado. E disse Deus: convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Sabe, irmãos, números na Bíblia significa algumas coisas. Eu sou muito atento a números. É interessante que a Bíblia fala que do 14º até o 21º. Nós estamos no século 21. Isso para mim tem algo oculto por detrás, mas não é o tema de hoje. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º.
não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. Ou seja, não se distraia com outras coisas. Não se distraia com outros trabalhos, porque é isso que o diabo faz. As pessoas estavam diante de um dia muito importante, da promessa de que naquela noite passaria o anjo da morte. Isso poderia trazer na vida de alguns uma conturbação, um desespero. Mas Deus disse: não façam nada além disso, foquem nisso, porque isso é o que vai trazer para a vida de vocês um novo tempo. É só o que poderão fazer, disse a palavra de Deus. Então, no terceiro aspecto, o cordeiro também deveria ser servido com pães ázimos. O ázimos, pães sem fermento. E na verdade, pães ázimos significa o pão da miséria ou o pão da aflição. E Deus disse que ele não poderia ser consumido nem possuído fermento na casa dos hebreus, do 14º até o 21º dia da celebração da Páscoa. Qual que era a punição caso houvesse fermento em suas casas? Qual foi a palavra de Deus quando disse que se houvesse fermento na casa haveria uma punição? Apenas seria a morte. Por quê? Porque estes pães eram a lembrança de que na noite da saída do Egito não houve tempo para levedar as massas para os pães. Por quê? Porque o povo saiu às pressas. O povo saiu depressa. E é interessante que eu vejo isso na vida das pessoas. Nessa parte que nós estamos aqui comentando, eu vejo muito hoje em dia na vida das pessoas. As pessoas querem, na verdade, escolher o momento de se entregar para Jesus. Mas naqueles dias, Deus disse: comam apressadamente. Por quê? Porque havia uma urgência para o livramento, para a libertação, para a salvação daquele povo. Presta atenção, nós estamos vivendo dias horríveis, e Deus tem uma urgência em libertar, Deus tem uma urgência em salvar, porque o mundo está se degenerando, e as pessoas que há neles também estão se degenerando. Deus tem urgência para salvar. Eu digo isso a você muito mais hoje. Há uma urgência, irmãos, por livramento de Deus em nossas vidas. Então diga às pessoas: entregue-se a Jesus depressa. Entregue-se a Ele depressa, porque Ele é o livramento nesses dias terríveis, nesses dias de densas trevas. Mas quanto à questão do fermento, há um aspecto importante que eu queria falar para você. O fermento, ele é uma substância que penetra na massa, num processo chamado de fermentação. O fermento, na verdade, é uma espécie de... O processo dele é um processo de degeneração através de fungos, que há no fermento. Então o que o fermento da palavra de Deus representa? O fermento representa corrupção e pecado. Corrupção e pecado que precisa ser removido de nossas vidas. Onde está escrito isso, pastor? Vou falar para você. Lá em Mateus capítulo 16, verso 6, Jesus disse o seguinte: disse-lhes Jesus:
estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus estava dizendo: tenham cuidado com a contaminação que esses fariseus querem introduzir em vocês. Então, se o fermento fala de corrupção, se o fermento fala de hipocrisia, fala de orgulho, o pão ázimo, ou os pães ázimos, significa o quê? Um pão sem fermento, um pão sem corrupção, um pão sem hipocrisia, um pão sem orgulho. Na verdade, o pão ázimo significa verdade e sinceridade. Veja o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 a 8, Paulo dizendo: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada, ou seja, levedada? E Paulo dá um conselho: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, olha só, Paulo relembrando o verdadeiro significado da Páscoa, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade. Perversidade significa mistura. Significa mistura. Mas Paulo diz: mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Vou falar para você: Jesus é este pão sem fermento, pois nele não havia pecado, pois nele não havia orgulho, pois nele não havia hipocrisia, corrupção, nele não havia. João 6,51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Preste atenção, tudo que nós precisamos hoje, nesse tempo sombrio, é o pão que desceu vivo do céu. É a carne de Cristo, é o sangue dele sobre nós. Jesus é esse pão que se fez pobre para nos enriquecer. Jesus, ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Então a Páscoa sem o Cordeiro não tem sentido algum. E o Cordeiro era comido com ervas amargas e sem fermento. Você entende porque hoje no século 21 a Páscoa se tornou tão tudo menos a verdade? Porque o diabo quer esconder de você o verdadeiro sentido e origem da Páscoa. A Páscoa é Cristo, Ele é o Cordeiro, e Ele também é o pão sem fermento. Ele é o pão vivo que desceu do céu em favor de mim e em favor de você também. Jesus Cristo é identificado como o Cordeiro Pascal, cujo sangue derramado livra-nos da morte e abre-nos um novo e vivo caminho para uma saída definitiva da terra da servidão para a liberdade. Jesus se entregou naquela cruz, irmão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Por isso, alimente-se dele hoje. Receba a vida dele hoje na sua vida. O que é a Páscoa? A Páscoa fala de Jesus indo para a cruz e sendo morto. Aonde que o Cordeiro foi morto? Lá no Egito foi dentro das casas, um pecador matando um cordeiro. Mas lá na cruz, o verdadeiro Cordeiro de Deus estava sendo morto também por outros pecadores, em favor de nós.
Mas a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou e venceu a morte. O que é a morte? A morte não é simplesmente deixar de existir. A morte não é uma aniquilação total da vida. A morte física, ela ocorre quando o espírito e a alma deixam o nosso corpo. Ocorre quando se quebra a unidade entre o espírito, a alma e o corpo. Então aí acontece a morte física. E para vencer a morte, Jesus precisava o quê? Ressuscitar. Precisava haver uma ressurreição física, uma ressurreição do corpo, um corpo de carne e osso. Lá em Lucas 24:39, Jesus disse: vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Ou seja, eu ressuscitei. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. No verso 40, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Por isso a ressurreição aqui é a grande diferença entre a fé cristã e toda e qualquer religião do homem. Você sabe, muitos homens fundaram diversas religiões, mas onde esses homens estão hoje? Vou dizer para você: todos mortos. Isso prova que esses homens não venceram a morte, não venceram o salário do pecado, que diz lá em Romanos 6:26, pois o salário do pecado é a morte. Se eles não venceram a morte, é porque eram pecadores também. Por isso, para o povo de Deus, a Páscoa não é só apenas um domingo. A Páscoa é todos os dias vivermos Cristo Jesus em nossas vidas. Por quê? Porque todos os dias vivemos as bênçãos de sermos livres do nosso inimigo, porque Jesus o venceu. Venceu o diabo, venceu o mundo, venceu o pecado e venceu a morte. Por isso, o diabo, ele vê o sangue de Jesus sobre você, e ele não pode te tocar. Nós estamos dentro das nossas casas. Algumas pessoas ficam inventando, não sei, coisas, vela, óleos, porque eu tenho que acender uma vela para que o anjo da morte não venha. Não, isso não é bíblico. Porque eu tenho que pegar um óleo refinado, lisa, extra verde, não sei, porque o sangue não basta para essas pessoas. Tudo que nós precisamos é do sangue. E quando o diabo vê o sangue, ele não pode adentrar, ele não pode te tocar, ele tem que passar adiante, sem nos atingir. O que faz a diferença não é se você está confinado dentro da sua casa nos dias de hoje, mas sim se o sangue está sobre você e sobre a sua família. Essa é a grande verdade e maravilha que sabemos hoje. Não existe Páscoa sem Jesus. Amém? Eu gostaria de celebrar com você a ceia. Se você puder pegar os elementos nesse momento, vamos celebrar. Pode ir, irmão. Gostaria de celebrar com você nesse momento. Pegue o seu pão, o seu suco. Vamos celebrar. Eu espero que você tenha compartilhado. Eu tenho incentivado os irmãos que estão nos acompanhando, estão nos assistindo, a compartilhar. Irmão, quero exortar você.
Nós estamos vivendo um período muito difícil. E o que nós precisamos, principalmente nesse momento, é exercitar a fé. E um dos exercícios da nossa fé é compartilhar da salvação que nós recebemos um dia através desse sangue e desse nome. A gente tem uma aproximação muito grande através das mídias sociais. As mídias, de certa forma, nos aproximam, porque nós conseguimos acompanhar o ritmo, um pouco do ritmo de vida das pessoas. Eu vejo amigos no Facebook, irmãos, familiares, compartilhando muitas coisas, muitas. E nós fazemos um apelo aqui nessa comunidade, falando sempre para você: compartilhe o Evangelho de Jesus Cristo, compartilhe o Evangelho da graça que nós temos falado aqui. Eu não vejo uma mobilização tão grande quanto eu vejo dos outros compartilhamentos, que eu considero como secundário. Eu não estou dizendo para você deixar de viver a sua vida, os seus prazeres e os seus lazeres de forma alguma. Mas para pensar no marasmo de trevas, de morte que nós estamos hoje inseridos, que é esse mundo, cujo mundo jaz maligno, que está devastando famílias através do medo, através de vírus, através de pragas, através de falência, através de desemprego, através de fome, através de morte. E eu e você estamos fazendo o quê? Sabe por que eu estou aqui hoje, domingo à noite, no prédio da igreja? Sabe por quê? Porque eu estou abrindo mão de um tempo que eu poderia estar lá com a minha família, lá na minha casa, para vir aqui propagar através da internet essa mensagem de que Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Eu quero dizer para você: não compartilhe outra coisa, não coloque coisas como se fosse a solução das pessoas, uma água benzida, um óleo benzido, uma vela benzida. Não faça isso. Compartilhe o sangue e o nome de Jesus. Fale do sangue, fale do nome, fale da cruz, fale do sacrifício do Filho de Deus em favor de muitos, em favor do mundo, porque a nossa mensagem é que Deus amou o mundo de tal maneira que não foi vela, não foi óleo que Ele deu, foi o seu Filho. O Filho é suficiente. O Filho é tudo que o mundo precisa saber. É só através do Filho. Amém. Pega o seu pão. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu sou o que dizes que sou. Eu sou filho amado. Teu amor me constrange, o teu amor me atrai. Pai, hoje eu não estou preocupado com o pecado, porque o pecado é um caso consumado, é um caso terminado na minha vida, porque a tua graça me faz vencê-lo, o teu amor me faz vencê-lo. É o que preciso saber, mais do que eu preciso fazer, que deve ser uma prioridade na minha vida. Por isso, ó Pai, eu tomo a tua carne, eu tomo um pão, um símbolo daquele que desceu do céu, o pão vivo. Eu tomo o pão como um símbolo da carne que foi moída, que foi traspassada, que foi sacrificada em favor de nós. Eu oro para que haja saúde física na vida desses que nos acompanham. Eu oro para que a saúde, nesse tempo onde se propaga a notícia da morte, nesse mundo onde hoje se propaga a notícia do aumento de morte e de enfermidade através desse vírus chamado coronavírus, eu quero declarar saúde
saúde através do corpo de Cristo Jesus. Eu tomo posse da saúde para minha vida e declaro saúde na vida desses que nos assistem, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Comamos. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o sangue da nova aliança, em favor de vós. Por favor de vós, fazer isso até que eu volte. Fazer isso até que eu volte. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou nesse tempo de graça. Tempo onde jamais poderíamos tomar a salvação de nós mesmos. O Senhor nos fez um tempo para prevalecermos contra as portas do inferno. A tua palavra diz que nos últimos dias haveria muita aflição, e o Senhor nos chamou não como fortes, mas como fracos, para que o teu poder fosse aperfeiçoado na nossa fraqueza. E sejamos vitoriosos sobre toda a ação do diabo, toda a ação do inimigo, toda a ação do mundo, sobre a vida deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em memória daquele que vem. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Em memória da testemunha fiel, tomamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Faça uma oração em agradecimento ao Senhor nessa hora. Faça uma oração dizendo: obrigado, Pai, porque eu sei que o teu sangue está sobre a minha vida, o teu sangue, o sangue de Jesus está sobre a minha casa, sobre a minha família. Nenhuma praga, nenhuma peste nos tocará. 1000 caem do nosso lado, 10.000 à nossa direita, o Egito todo pode cair, mas eu jamais serei atingido, ó Pai, porque o sangue do Cordeiro está sobre mim, está sobre a minha casa e sobre a minha família, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Queria despedir de você nesse momento, agradecendo pela sua companhia, agradecendo pela sua comunhão, ainda que seja virtual. Eu quero abençoar a sua vida, a sua semana, eu quero abençoar o seu trabalho, eu quero declarar que você viverá dias incríveis, dias sobrenaturais, que você viverá experiências maravilhosas com o Senhor nesses dias, experiências de livramento, experiências de restauração, experiências de que, se porventura o medo assolou, rodeou, andou ao seu derredor nesses dias, bramando como leão, trazendo para a sua vida medo, terror, eu quero declarar que nesses dias você viverá um novo tempo de alegria e vida, segurança, perseverança, esperança e fé, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Nós estaremos encerrando agora,
essa live, mas eu ainda aqui faço um apelo para você: compartilhe vida, compartilhe aquilo que nós temos pregado, aquilo que nós temos falado. Estou vendo alguns irmãos aqui nos assistindo, posso acompanhar a entrada dos irmãos e a saída deles também, mas esses que estão conosco aqui, eu peço, no nome de Jesus, compartilhe com a sua família, compartilhe com os seus amigos, compartilhe. Quantos amigos você não tem no Facebook? Talvez você tenha 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000 amigos. Você pode estar compartilhando com alguém que possa precisar ouvir uma palavra nesse momento. Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe a sua semana, e nos vemos quarta-feira aqui para orarmos novamente no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Até lá, Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus.